Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Vamos falar da capa da revista Cruzoé, que traz aí um alerta, para além da reportagem em si, das informações, ela serve de alerta para a sociedade, de alerta para o Congresso, onde estão os representantes, né, dessa sociedade, que tem a responsabilidade de fiscalizar o Poder Executivo. Alguns esquecem dessa função, né, e impedir manobras, artifícios, posturas que venham a cercear os direitos civis, as liberdades individuais. Nesse caso aqui, especialmente a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Marisa, o que você traz para a gente aí nessa reportagem de capa da Cruzoé desta edição? Cláudio, então, primeiro a gente trouxe assim, uma apuração de como está sendo esse debate político, agora que o novo governo, né, o governo Lula, voltou e encabeçou esse movimento da regulação da mídia, esse debate da regulação da mídia, e também de uma definição do que seria fake news, do que seria uma inverdade. O governo está tentando trabalhar de diversos lados. Assim, um ponto que eu conversei com especialistas, conversei com representantes de empresas que atuam, né, no setor, é que o governo se inflou do debate, tentando dar uma resposta aos atos extremistas do dia 8 de janeiro, e a partir daí ele contaminou esse debate que poderia até ser útil da regulação da mídia e também de estabelecer o que é fake news. Ele contaminou esse debate tentando dar uma resposta rápida a uma situação que é bastante complexa. Então, ali no executivo, criou-se o chamado Ministério da Verdade, que é uma procuradoria dentro da AGU, para fiscalizar fake news e tentar monitorar e fazer essa curadoria do que está na internet, o que pode estar lá, o que não pode estar, combatendo a desinformação, eles colocam assim. E o executivo, por meio do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, até pensou em apresentar uma medida provisória, sem nenhum diálogo com o Congresso Nacional, sem diálogo com empresas do setor, uma medida provisória que influenciaria diretamente, né, no trabalho também dessas empresas que servem de plataforma para redes sociais e também poderia acabar prejudicando aí, entrando na liberdade de expressão. O Congresso de cara, né, já se posicionou contra essa medida provisória e pleiteou que fosse tratado o tema no Congresso, como deve ser, que é o ambiente que seria mais democrático para isso, que permitiria participação da sociedade civil organizada, a participação de juristas, a participação até do próprio executivo nesse debate. No entanto, o que alguns especialistas apontam, inclusive o André Marcília, que é colaborador da Cruzoé, ele é advogado, é especialista em liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Ele aponta que o PL das fake news, ele não trata de fake news. Ele trata de uma tentativa de fazer com que as plataformas de redes sociais paguem, remunerem as atividades jornalísticas que acontecem nas redes sociais. Então, ele fala que o governo tentar puxar esse PL das fake news, que é aquele relatado agora pelo Orlando Silva na Câmara, ele puxar esse PL como uma tentativa de fazer regulação da mídia e de tratar sobre fake news, é uma prova de que o governo está por fora, não sabe do que se trata aquele projeto. E as próprias empresas do ramo, né? Eu conversei com uma representante de uma dessas empresas, da grande indústria das empresas de mídias. Elas viram como um tiro no pé essa MP que foi proposta pelo Flávio Dino, e também veem que esse debate em cima desse PL que está em andamento do Congresso é um debate que ainda não está pronto, ainda não está construído, mas eles estão com receio justamente de que, por querer dar uma resposta rápida aos atos do 8 de janeiro, o governo acabe surpreendendo a todos com alguma medida ou alguma forma que tentasse fazer essa regulação de uma forma abatalhoada, uma forma mais rápida, mas que não
fosse o ideal para todos. E o que a gente, quando a gente fala assim que essa regulação ela poderia até ser legal, é o que o próprio Marcílio apontou na conversa que a gente teve. Na Europa, eles falam na regulação da mídia, não tentando regular aquilo que as pessoas dizem na internet, mas tentando trazer uma maior transparência para esse trabalho das plataformas e dos aplicativos em divulgar algoritmos, em fazer no trabalho de fazer a moderação ali dos perfis, enfim, mas de acordo com um código. Então, é tudo baseado em transparência e não chega a entrar em combate com a liberdade de expressão. E aqui no Brasil, toda vez que os governos tentam falar em regulação da mídia, eles acabam esbarrando no direito à liberdade de expressão, que outros especialistas apontaram que esse é o principal desafio, é estabelecer esse limite, que deve ser garantida a liberdade de expressão, e, claro, com ressalvas, desde que não se cometa nenhum crime. Ele falou até, por exemplo, vou publicar pornografia infantil. Isso é um crime, então não, isso daí não é liberdade de expressão. Mas aí é aquela velha história, né? Existe o Código Penal para punir quem usa a liberdade de expressão para cometer crime. Joyce, você como jornalista, como ex-deputada, eu queria saber a sua opinião. É muito curioso, né, que se pretenda... nós temos várias iniciativas, algumas essas recentes, como a Marisa mencionou, do Executivo, tem outras que estão no Legislativo. Há uma confusão no debate, né, que se mistura regulação de plataforma, de redes sociais, com o negócio, que é outra coisa também que precisa ser discutida, com desinformação. E aí, quando a gente vai para desinformação, fake news, é curioso que se pretende regular uma coisa que não é sequer definida. Quer dizer, o que é fake news? Tem lá alguma lei dizendo o que é fake news, o que é desinformação? É muito curioso. Eu lembro sempre que, uma vez, a Carmen Lúcia, quando eu era presidente do STF, me convidou para um fórum de debate para falar sobre fake news, antes até do fenômeno do bolsonarismo, etc., mas que a gente já vivia em função do PT. Estou lembrando isso porque é interessante, é simbólico. Naquele momento, o STF, através do CNJ, eles criaram um grupo para debater fake news. Acho que é 2017. Criaram um grupo para debater fake news. Aí tinha agente da ABIN, procurador, delegado de polícia, tinha técnico do TSE, tinha de tudo, menos jornalista. Assim, como é que chama para debater fake news e não chama o jornal? Eu até agradeci, porque a gente fez um fórum com jornalistas, tinham outros colegas de emissoras e tal, não sei o quê, e eu falei, olha, obrigado por chamar o jornalista para discutir fake news, né? Então, assim, é complicado, hein? Acho que o fórum para se discutir realmente é o Congresso Nacional. Acho que medida provisória é realmente um tiro no pé, né? Não se consegue tratar de algo tão complexo numa canetada de cima para baixo, goela abaixo. Agora, eu tenho um projeto também que trata de fake news, que está tramitando na Câmara dos Deputados, e no meu projeto é tipificado o que é crime dentro desse processo de notícia falsa. A gente tem que entender que uma coisa é a tia do WhatsApp, que passa o conteúdo ou repassa para frente e que sequer sabe se aquele conteúdo é verdadeiro ou não, né? E muitas vezes está ali induzida por um caráter ideológico. Eu participo de vários grupos, né? Grupos de empresárias, grupos de médicos, e eu vejo que ali, mesmo com as pessoas realmente consumidoras de notícia, né? Com essa qualidade de consumo de notícia, elas passam fake news para frente. E aí eu sempre estou lá, gente, isso é fake. O que eu estabeleci no projeto que eu apresentei na Câmara? Um projeto que tipifica o crime organizado em torno de uma notícia falsa. Eu até não gosto muito do termo fake news, Cláudio, porque se é fake, não é news. Ou é fake ou é news. Não dá para ser news for fake, né? Então, é um termo que se usa no mundo aí, mas me incomoda um pouco. Então, dentro do meu projeto, que obviamente está tramitando a passos lentos, porque eles querem dar esse foco para o projeto do Orlando Silva, mas dentro do meu projeto eu coloco lá que se houver uma manipulação de informação falsa, se houver a formação de antiga quadrilha, né, do crime organizado, quer dizer, várias pessoas juntas fazendo
a distorção da informação, a montagem, se aquilo for feito com propagação de robôs, né, e um monte de Cs, aquela organização criminosa pode ter punição de até 4 anos de prisão. Agora, a gente está tratando aqui de coisas do nível gabinete do ódio para cima, e não da tia do WhatsApp que está passando uma informação que ela sequer sabe se é verdadeira ou não. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, o debate é muito complexo, não se pode pensar em regulação da mídia como algo de censura, né? Eu, como jornalista, abomino qualquer tipo de censura, mas é preciso que se tenha uma resposta para quando um grupo se organiza de forma criminosa. O crime não deixa de ser crime porque é cometido na internet. Então, ele continua sendo crime. Né? Então, acho que... O caminho não é o caminho da regulação do conteúdo, mas é a identificação da promoção desse conteúdo por meios que se configuram ilícitos, porque, no final das contas, você está tratando de uma organização criminosa que resolve cometer um crime, que pode ser a desestabilização da democracia, pode ser acabar com a reputação de determinada pessoa, pode ser sustentar uma tese esdrúxula, né? Um negacionismo, você pode ser a manipulação de uma eleição, pode ser tudo isso, né? Menos... Tudo isso, e com financiamento sabe-se lá de onde, né? Porque a gente viu que robôs trabalharam muito no pré-eleição, durante a eleição, no pós-eleição. Então, é preciso separar as coisas. Não é um debate tão simplista. É fake news, então fake news a gente vai punir. Tá, qual é o tipo de fake nesse processo? Ela tem um caráter intencional, né? Como eu disse, foi feita com um grupo organizado, ou seja, crime organizado. Foi citada aí a pornografia infantil. Esse é um crime que já está tipificado. Mas a gente vive em tempos de internet, a gente precisa tipificar o que é crime e o que não é crime, porque senão fica um debate inócuo, né? Fica igual o cachorro correndo atrás do rabo, e ninguém dá uma resposta nunca para isso. Ellen? Quer falar, Ellen? Sim. Então, são muitas perguntas. Ellen, você tem que entrar, fala mesmo. Se for esperar aqui passar a palavra, aqui, ó, todo mundo quer falar. Tá certo. Então, é que são muitas perguntas que devem ser respondidas antes de qualquer regulamentação, né? O que é desinformação sobre política pública? Qual que é o conceito de desinformação? Qual que é o conceito de fake news? O que é considerado conteúdo antidemocrático? Porque tudo isso está dentro do mesmo balaio para eles tentarem censurar, né? E a censura é incompatível com a nossa democracia. A gente não pode permitir que eles imponham isso para a defesa da democracia, né? Porque às vezes o remédio ele vai ser o próprio veneno, né? Eles falam, vamos conter a desinformação, porque isso está acabando com a democracia, isso é ato antidemocrático. E aí o remédio é tão forte que mata a própria democracia, que tem o conceito de liberdade, né? Pode falar. Eu queria pontuar Tá liberado para falar, tá liberado. Dos especialistas que a gente conversou, ele pontuou exatamente que um projeto como o da Joyce, por exemplo, seria interessante porque você definir o que definindo, o primeiro passo antes de se regular seria definir o que é essa fake news, e assim como a Ellen também falou, o que é algo que vai contra a democracia, enfim. Porque definindo, a gente consegue trazer segurança jurídica para o país e também até para as próprias empresas que trabalham nas plataformas de redes sociais e muitas vezes acabam tendo que fazer esse papel de moderação. E tendo essa definição também, inclusive, evitaria que o judiciário tivesse que fazer tantas balizas, né? Como se propôs aí a fazer nos últimos anos, principalmente nas eleições. Então, tendo uma definição clara disso, é mais fácil até para o Congresso legislar em cima, né, de como combater fake news e como combater, enfim,
disseminação de ódio na internet, ou seja lá o que o governo se propõe. Mas eu só queria pontuar uma Claro. coisa, e talvez Joyce possa até falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que tem um pouco a ver com o projeto dela. A dificuldade é justamente saber o que é fake news, porque quando a gente fala de fake news, a gente pode também estar falando simplesmente de uma narrativa, de uma interpretação, não é isso, Joyce? Não sei se você concorda comigo, que essa dificuldade está no cerne da dificuldade do projeto. Tá, não, pode falar, Joyce, porque eu tenho uma pergunta de bastidor aqui que eu queria perguntar para a Júlia, mas responde a ela que depois eu passo a palavra aqui. O meu projeto trata muito claramente da questão do crime organizado na internet. Então, como eu disse, é claro que se tem uma informação que você não sabe se é falsa ou não na internet, qual é o tamanho do dano que aquela informação vai causar sujeito A, B ou C. No caso do meu projeto, ele tipifica a formação de quadrilha, o crime organizado na internet para aí a destruição de reputação, para coisas envolvendo pornografia, prostituição infantil e coisas nesse sentido. Então, eu trabalho mais com o crime organizado dentro do meu texto, né? Com essa organização de pessoas. A exemplo do Gabinete do Ódio. Ali nós tínhamos uma organização, pessoas organizadas, havia um núcleo, e eu denunciei isso na CPI das fake news, havia um núcleo dentro do Palácio do Planalto, esse núcleo era subdividido entre a assessoria, né, dentro do Palácio, as assessorias dos deputados federais, todos pagos com dinheiro público, disso se subdividia para deputados estaduais e vereadores em assembleias e câmaras, assessores trabalhando sempre em conjunto, de maneira organizada, para, de alguma forma, destruir a reputação de outro, de um desafeto político. E aí as pessoas que entravam no meio desse processo, já com o bolo pronto, sem nem saber se aquilo era ou não uma notícia falsa. Então, essa tipificação da ação criminosa em conjunto é o que eu trato com muita força no projeto. Eu sou meio obsessivo com essa questão do anonimato nas redes. Por quê? Porque eu, como você, né, como a Júlia, como a Marisa, como a Ellen, a gente coloca a cara. Tem lá o CPF lá. Né? Então, assim, a gente é responsável, nós não temos nenhum problema em nos responsabilizarmos por aquilo que escrevemos ou falamos. Eu acho que metade, sei lá, 70% desse problema de fake news, de desinformação, de assassinato de reputações, de desestabilização da democracia, de manipulação de eleição, eu acho que 70% do problema resolveria com o fim do anonimato nas redes. Não sei se você concorda, não sei se vocês concordam comigo, meninos. Cláudio, só uma pausa, porque há pouco a gente subiu uma nota que o deputado Kim Kataguiri ele apresentou hoje mesmo, um projeto de lei que veda o anonimato na internet. Que, aliás, é constitucional, isso está na Constituição. Né? Então, parabéns, Kim, não sabia da iniciativa, ouviu meus pensamentos, parabéns. Agora, a Marisa fez uma observação importante em relação à questão do anonimato, que acaba com... Vai acabar com os fã-clubes, com a galera aí da internet que quer escrever. Acaba com o fã-clube, pelo amor de Deus! Acaba com o fã-clube. Joyce, Ellen, o que vocês acham? Eu voto com o relator, né? Eu acho que realmente a questão do anonimato é algo muito prejudicial. Seria muito simples a pessoa colocar sua digital. E aí muito mais fácil, inclusive, de não só punir, mas muito mais fácil de impedir o crime. Porque colocando o dedão lá, colocando a digital lá, e sabendo que há lei para aquilo, né, realmente as pessoas vão pensar duas vezes antes de entrar numa onda, né, de uma notícia falsa, pelo menos de forma intencional. É bem importante entender aqui o dolo da história, né, se há ou não dolo. Mas acho que essa questão de tirar o anonimato é fundamental. E realmente, Cláudio, não sei se resolve 70% do problema, mas eu acho que resolve uma boa parte do problema. Ellen, o que você acha? Eu também concordo. Eu tenho um cuidado imenso quando eu vou escrever qualquer coisa, mesmo criticando políticos, porque eu sei que o meu nome está lá, e por isso mesmo você tem que ter um cuidado maior. Se todo mundo tivesse o nome, o CPF lá, certamente seria muito menos agressivo às redes sociais também. Não nos livraria dos Janones falando bobagem, mas
Pelo menos Já ajuda. os seguidores deles ali, os maluquinhos e os robozinhos, deixariam de existir.